Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, pois vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Nisto, porém, levantou-se um certo doutor da lei que lhe disse para o experimentar: Mestre, que devo eu fazer para possuir a vida eterna? Jesus perguntou-lhe: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Jesus, então, retomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram. Além disso, depois de o terem espancado, retiraram-se, deixando-o meio morto. Aconteceu, entretanto, passar pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu-o, mas passou de largo. Igualmente, um levita de passagem por aquele lugar viu-o também, mas passou adiante. Um samaritano, porém, que ia a seu caminho, chegou perto dele e, quando viu, encheu-se de compaixão. Aproximou-se, pois, ligou-lhe as feridas, deitando-lhes em cima azeite e vinho. Em seguida o acomodou sobre a sua própria montaria, levou-o a uma estalagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao dono da hospedaria, dizendo: Trata dele, tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar de passagem. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Foi, respondeu ele, o que usou com ele de misericórdia. Jesus então disse-lhe: Vai e faz também o mesmo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus caros, nossa credencial perante o mundo é aquela alegria que brota do fato de que Deus nos acolheu na sua casa como filhos muito amados. Nós que, do ponto de vista da nossa natureza adâmica, não estávamos em melhores condições do que este homem, este judeu assaltado da parábola e largado meio morto pelo caminho, fomos trazidos por Jesus Cristo para dentro da casa do seu Pai, a Igreja Católica, que tem cuidado de nós, que tem prevenido nossas necessidades e que tem nos suportado, apesar de ser o que somos e fazer o que fazemos. Isso deveria ser motivo mais do que suficiente para um estado de permanente alegria, porque essa é a nossa credencial diante do mundo. Por que estamos alegres? Porque as coisas saíram como havíamos planejado? Não! Nem sempre vão sair. E ainda que saiam
conforme o planejado, não vão durar para sempre no planejamento. Mas há uma coisa que não muda. Este amor com o qual fomos resgatados por nosso Senhor Jesus Cristo e trazidos por Ele para dentro da casa do seu Pai. Não como simples hóspedes, não como estranhos, mas como filhos queridos. Quer dizer que, diante desta realidade, que é a base e o fundamento da nossa fé católica, não existe razões para andarmos tristes. E pior ainda, impressionando, quiçá contagiando os outros com a nossa tristeza. Porque se não te basta tua filiação divina, se não te basta ser filho de Deus, filha de Deus, o que te bastará? O que te bastará? E aqui não estamos tratando de um mero apêndice da vida cristã, uma vez que a alegria que brota desta certeza de fé será o sustento e a força que vamos necessitar para carregar o fardo da vida cristã, que é a cruz. No entanto, nosso Senhor disse que o peso dele é leve e o fardo suave. Não são pesados. São leves. Pesados, sim, são os nossos pecados. Os fardos dos nossos pecados, esses sim, são insuportáveis. Mas o de Cristo é leve. Sempre será. Sobretudo para aqueles que servem o Senhor com alegria. Com alegria. E servem o Senhor com alegria porque colocaram o fundamento da própria vida na sua filiação divina, que é a única coisa da qual estamos certos para a vida e para a morte. Do resto, não temos certeza nenhuma. Nenhuma. De modo que quem se apoia no fato de ter a Deus por Pai e ser amado por Ele como filho, como se não houvesse mais nada para Deus amar no universo, tem motivos de sobra para servir a Deus, honrá-lo e glorificá-lo com alegria, como nos ordena o Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Quando se serve a Deus nesse estado que eu estou tentando descrever aqui, o que assim faz parece pouco o que fez.
não fica medindo e nem contando os serviços prestados a Deus e ao próximo. Coisa que não acontece para aqueles que se deixam sequestrar pela tristeza. Porque dão a entender que já fizeram muito, que estão fazendo muito e que por isso estão cansados. Estão cansados. Já não suportam mais a carga. E assim, como pode este serviço agradar a Deus? São Francisco alertava os seus confrades, São Francisco de Assis, que não queria ver tristeza no rosto deles, porque a tristeza manifestava uma vontade cansada, em vias de desistir e de abandonar. Em via de desistir e abandonar o Senhor. E não apenas isso. O triste cai facilmente na preguiça do corpo para o bem. Cansa de fazer o bem. Cansa de fazer o bem, que nem sempre é agradável, mas é necessário. O bem se torna cansativo, oneroso, difícil. Quando o fiel vai alegre e diligente, manifesta, como já disse, que não é nada o que faz. Não é nada o que faz. Tanto para aquilo que já fizeram, como para aquilo que desejam fazer. Não se mas ainda tem isso pela frente, mas ainda haverá aquilo mais adiante. Não vou conseguir, não vou dar conta, é difícil demais. A esse respeito, comenta São Bernardo de Claraval: Senhor, o que eu faço por amor de vós é o trabalho de 1 hora. Nem parece que demora, não é cansativo. É trabalho só de 1 hora. E se é alguma coisa mais do que isso, o amor que vos tenho faz com que não sinta o peso do trabalho. É próprio da hipocrisia cobrir a piedade e as obras feitas para Deus, cobri-las de tristeza, como alerta Nosso Senhor a respeito
dos homens que jejuavam e rezavam no seu tempo, quando disse: não andeis tristes como os hipócritas, os quais querem dar a entender que jejuam e que estão fazendo alguma boa obra. Nossa, coitado, olha, nem come, nem dorme. Eu disse aos senhores que esta alegria é a nossa credencial. Porque nunca o próximo é tão edificado, nunca edificamos tanto o próximo, quando vem que o caminho da virtude, que o caminho dos mandamentos é um caminho de alegria, como canta o rei Davi no Salmo 118, verso 32. Corri na via dos teus mandamentos, no caminho dos teus mandamentos, porque dilatastes meu coração e o enchestes de alegria. E assim desmentimos aqueles que rotulam o serviço de Deus e a prática da vida religiosa como coisa pesada e difícil, uma vez que aqueles que se decidiram por Deus vão nos caminhos do Senhor com suavidade e grande alegria. Os homens todos, todo homem, é amigo da alegria. Gosta de estar alegre e com os alegres. Por essa razão, filhos, do ponto de vista do apostolado, que temos obrigação de fazer, no intuito de ganhar as almas para Deus, a começar dentro da nossa própria casa, temos que testemunhar, mostrar por nossa serenidade e bom humor que o serviço de Deus é a melhor e mais compensatória obra a qual alguém pode se dedicar nesta terra. Quem faz com alegria o que deve ser feito, faz com maior merecimento. Como é que Deus pode se agradar de um ato de piedade, de uma obra de misericórdia feita em favor de alguém, mas que brota de um ânimo emburrecido, entristecido? Quanto vale esta obra, ainda que pareça grande aos olhos de Deus, ainda que pareça grande aos olhos dos homens, se vem de uma alma que já não tem mais o seu gosto e o seu prazer nas coisas
de seu Pai do céu. O que faz uma obra aceitável aos olhos de Deus? O que torna uma obra perfeita diante do olhar do Senhor? A alegria e o gosto com que se faz tal obra. Essa a causa de sua perfeição. E por outro lado, a tristeza é a causa de que se faça mal o que deveria ser bem feito. E assim vemos, segundo a experiência dos santos, da vida dos santos, que há muita diferença do que faz uma coisa com gosto, daquele que faz com má vontade. Porque aquele que faz com má vontade não está preocupado a não ser em dizer depois para si e para os outros que fez. Já fiz. Só. Já fiz. Porém, o que se esmera em fazer bem feito a obra que lhe está prescrita, a obra que tem nas mãos, e ainda que seja coisa de pouca monta, de pouca importância aos olhos dos homens, se a faz com alegria, oferece a Deus um dom único e agradável, que sobe diante do trono do Senhor como incenso de suave odor. Mas é a alegria, meu irmão querido, minha irmã querida, que nos dá força e alento para praticar o bem, assim não desanimar. E nunca precisamos tanto desta virtude, sobretudo quando se levanta de manhã e se pergunta: qual será a tragédia de hoje? Qual será, meu Deus, a tragédia de hoje? O escândalo de hoje, o sacrilégio de hoje, a blasfêmia de hoje. Precisamos desta virtude, que brota da certeza de que Deus será sempre nosso Pai. Sempre. É a alegria da alma que dá força e alento para praticar o bem. E assim dizia o rei profeta Davi: Senhor, quando vós me dáveis aquela alegria com que se dilatava o meu coração, corria eu, ligeiro, pelo caminho dos vossos mandamentos. A alegria dilata e conforta o coração, então não se sente nem a prova, nem o trabalho, nem a dificuldade, nem a dor, nem as aflições. E ainda que se sinta alguma coisa, se acha sempre pequeno e pouco aquilo que foi sentido. É a graça que pedimos, meus caros. Nós gostaríamos muito que o nosso entorno mudasse, que todas as coisas se tornassem favoráveis, conforme o nosso ponto de vista e nossas opiniões.
Mas essa não é a raiz dos problemas. O problema propriamente, não é? A raiz dos problemas não está naquilo que acontece do lado de fora, de nossas almas, no mundo, mas de esquecermos quem é Deus e quem somos nós aos olhos dele. Então, nesta missa, quando Nosso Senhor nos conta a parábola do bom samaritano, figura da misericórdia de Deus, que trouxe consigo um quase morto, um semi-morto, figura da nossa condição quando fomos convidados para dentro da casa do Pai. Lembremos o quanto somos devedores dessa graça imensurável. Dívida que se paga com esta permanente obrigação de estarmos alegres. De estarmos alegres. Não destas alegrias fugazes, que só agitam o espírito e que muitas, não raras vezes, acabam no hospital, num cemitério. Mas desta alegria que desce do céu à alma. Desta alegria que brota da certeza de que Deus ama sempre. E que não esperou os nossos méritos para começar a nos amar. Não esperou que merecêssemos o seu amor para começar a nos amar. Tomou a frente, tomou a iniciativa. Então, meus senhores, minhas senhoras, não basta, portanto, que façamos todas as coisas que têm que ser feitas, conforme as regras da tradição da Igreja Católica. Isso é muito importante, sem sombra de dúvida. Mas é preciso fazer com perene alegria. Porque optamos por bens deplorados, desprezados e odiados pelo mundo. Ninguém vai bater palmas para nós por causa da nossa religião, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então estaremos cercados de motivos para desanimar e deixar que a nébula, a nuvem da tristeza, apague a luz da nossa vocação, a luz do chamado que recebemos de Deus para uma vida de verdadeira fé e de verdadeira caridade. Por isso, como eu disse no domingo passado, voltemos permanentemente à fonte batismal. Lá quando Deus realizou em nosso favor de todas as obras, a mais importante, nos transformando em seus filhos e filhas muito amados.
que Ele nunca abandona, nunca esquece. Se começarmos a dar mais atenção às palavras do Senhor e às obras do Senhor e nos ocupar menos das palavras e das obras dos homens, não cairemos tão facilmente no desânimo. Prestamos muita atenção nos homens, né? No que dizem e deixam de dizer, no que fazem e deixam de fazer, sobretudo quando confiamos a eles os nossos interesses. Não demora muito, estamos nós deprimidos, desanimados. Pensemos naquele que nos amou primeiro. Lembremos do que somos, uma vez que amados pelo amor daquele que nos amou primeiro, fomos transformados no batismo em filhos seus, muito amados. E teremos aí motivos e razões de sobra para andar firmes, sem desanimar, sem fazer corpo mole, sem murmurar de nada. Porque aquele que, por sua vez, ama a Deus, como diz Santo Agostinho, nunca acha que fez tudo o que podia, nunca acha que deu tudo o que tinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.